avó é vítima de abuso chocante pelo filho e é traída pela família que a quer deixar para trás. A casa de Helena sempre foi um lar cheio de risos. As paredes ouviram histórias de um amor que durou décadas, mas agora estão presentes apenas murmúrios de dor. Após a morte de seu marido, a casa se transformou em um cárcere. A solidão e o silêncio, que antes pareciam acolhedores, agora se tornaram opressivos. Helena olha pela janela, mas o mundo lá fora parece tão distante quanto as estrelas. O que mais a perturba, contudo, são os passos pesados de seu filho Marcos. Ele transforma cada quarto em um campo de batalha emocional. Sinto um nó na garganta ao ouvi-lo entrar. Ele não traz flores, traz gritos. As paredes da casa parecem sussurrar seus segredos, revelando memórias tristes. Helena sente vontade de gritar, mas seus gritos nunca são ouvidos. O que ela mais teme, no entanto, não é a dor física, mas a traição que vem da sua própria família. Os olhos, que deveriam a proteger, agora a encaram com desprezo. A vergonha e o medo a aprisionaram, e ela sente que a única relação que ainda possui está prestes a se despedaçar. Um dia, enquanto lutava contra esses fantasmas, uma visita inesperada acontece. Seu vizinho, seu Alberto, aparece à porta. Um homem simples que sempre a cumprimentou com um sorriso, mas que nos últimos tempos parecia evitá-la. Helena, está tudo bem por aqui? Sua voz é suave, mas o olhar é intenso. Nesse momento, um fio de esperança acende-se dentro dela. Para a primeira vez, ela sente que alguém se importa. Não, estou bem, responde, mas a mentira que escapa de seus lábios é um grito ensurdecedor. A visita de seu Alberto faz com que Helena questione sua realidade. Ele a ouve, realmente a escuta. E ao ver a dor refletida em seus olhos, ela sente o impulso de resistência batendo forte dentro de si. Mas a tempestade de emoções só aumenta quando ela encontra um diário escondido na velha escrivaninha do falecido marido. As páginas se transformam em um punhal, ferindo a ilusão que tinha de seus entes queridos. O que fazer com tudo isso? É a chave para sua liberdade ou uma bomba que pode detonar a relação que ainda resta? As perguntas ecoam na mente de Helena, enquanto ouve os passos de Marcos se aproximando novamente. O coração dela acelera, ela se sente numa encruzilhada. Ela pode gritar, expor a verdade e arrancar a máscara da hipocrisia que esconde o abusador. Mas isso poderia significar a destruição total da única família que lhe sobrou. O medo inunda seu ser. Devo calar para sempre? O Fina tem relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Helena estava paralisada, com o diário nas mãos e o coração acelerado. A letra do marido parecia dançar diante de seus olhos, misturando amor e traição. Ao ouvir os passos pesados de Marcos se aproximando,
Um frio acometeu seu corpo. Ela sabia que se revelasse o que descobrira, a fundação da família que sempre conhecera poderia desmoronar. A dúvida a consumia: expor a verdade ou permanecer em silêncio? Foi então que a porta da sala se abriu abruptamente. Marcos entrou, suado e ofegante. Seu olhar estava mais sombrio do que o habitual. Ele tinha algo a contar, ou algo a esconder. A tensão era palpável. "O que você está fazendo com isso?" perguntou ele, olhando fixamente para o diário em suas mãos. O tom acusatório fez seu estômago revirar. Helena tentou esconder o diário atrás de suas costas, mas o gesto foi em vão. "Eu estou só olhando", respondeu, sua voz traindo o nervosismo. "Olhando ou investigando?" O sarcasmo em sua voz era cortante. Helena estava prestes a contestar, mas ele a interrompeu. "Você não deveria se meter em assuntos que não entende, mãe." Ela deu um passo para trás, sentindo o nó na garganta apertar ainda mais. Marcos havia se tornado estranho. O garoto que ela conhecia não existia mais. Ele tinha se transformado em um homem que a maltratava, que a ameaçava. "Marcos, por favor", começou, mas não conseguiu completar. Ele se aproximou, o rosto contorcido em uma expressão de fúria. "Você não sabe o que está prestes a descobrir." Uma batida forte na porta a interrompeu. Um peso no ar, como se o universo estivesse segurando a respiração. Antes que qualquer um pudesse reagir, a porta se abriu com força e um grupo de pessoas entrou. Entre elas estava aquela que nunca imaginou ver ali: Carla, sua filha que não a visitava há anos. O olhar de Carla era de terror. Ela segurava um papel rasgado. "Mãe, precisamos falar agora", falou Carla. A voz tremia. O coração de Helena disparou. Não havia tempo para mais segredos. Marcos olhou para a irmã, indignado. "O que você está fazendo aqui?" "Eu encontrei isso", disse Carla, antecipando-se, estendendo o papel para Helena. As mãos de Helena começaram a tremer quando ela reconheceu a caligrafia. Era um relatório de uma investigação policial. O que estava escrito? Ali tinha o poder de mudar tudo. O que isso significa? Helena não conseguia entender. O mundo parecia girar ao seu redor. "Significa que você está em perigo, mãe." Carla parecia quase em desespero. "Marcos está envolvido em algo muito mais sério do que você imagina." Marcos virou-se para Carla, sua expressão se transformando em uma mistura de raiva e pânico. "Você não sabe nada", gritou. "Cale a boca." Mas as palavras de Carla já tinham sido ditas. O silêncio que pairou no ar era ensurdecedor. Helena olhou para o diário, depois para o papel que sua filha segurava. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se mover, e nenhuma delas encaixava. Da forma que ela pensava. "O que você fez, Marcos?" perguntou. O medo agora se misturando com a raiva. Seu filho estava em perigo, e ela temia que a verdadeira natureza dele fosse algo que ela nunca soube. Algo que poderia pôr em risco não apenas a vida dela, mas de toda a família. Marcos olhou para a irmã, depois para a mãe. O tempo parecia parar.
As revelações estavam prestes a explodir, e com isso, um novo caminho se abria, carregado de possibilidade e horror. O que mais ela não sabia sobre seu próprio filho? A angustiante dúvida a envolveu, somada ao último olhar intimidante de Marcos. A vida dela estava prestes a mudar para sempre. Mas em que direção? O silêncio pesado que se seguiu às palavras de Carla fez o coração de Helena disparar. A tensão entre os três era tão densa que podia ser cortada com uma faca. O olhar vidrado de Marcos se movia desesperadamente entre a irmã e a mãe, como se tentasse encontrar uma forma de escapar daquela situação, ou um motivo para desferir uma explosão de raiva. "Você não sabe o que está dizendo!" Marcos gritou, sua voz ressoando pelas paredes, fazendo o eco parecer um grito. Helena sentia a adrenalina pulsar em suas veias. Teria que escolher suas palavras com cuidado. "E você não sabe o que eu sei!" Carla respondeu, firme, segurando o papel como se fosse um escudo. "Mãe, precisamos que você fique longe dele. Não é apenas uma briga de família. É muito mais sério." A expressão de Marcos se transformou. Em vez de raiva, surgiu um semblante de pânico genuíno. O rosto dele empalideceu e a respiração se tornou pesada. O garoto que um dia foi doce e cheio de sonhos, agora parecia o estranho em sua própria casa. "Você não entende nada", Marcos balbuciou, seus olhos agora quase suplicantes. "Se você disser alguma coisa, podem acabar com todos nós." Helena hesitou por um instante. O que mais poderia estar escondido? A desconfiança borbulhava dentro dela, fazendo a dúvida crescer. Era seu filho, mas havia algo em sua expressão, uma sombra que não se conseguia ignorar. Ela olhou novamente para o diário, os segredos de seu marido dançando em sua mente. Então, uma batida forte na porta principal de novo. Era um ruído diferente, quase como um soco. O coração de Helena parou. O medo tomou conta do ambiente. Com olhos arregalados, todos se viraram para a porta. Ninguém se atreveu a dizer nada. A porta foi arrombada e um grupo de homens entrou apressadamente. Camisas pretas, rostos fechados e expressões determinadas. Um deles gritou: "Polícia! Fiquem onde estão!" O caos se instalou. Helena sentiu suas pernas fraquejarem. Ela não tinha ideia do que estava acontecendo. O que aqueles homens queriam? E por que eles estavam ali? O rosto de Carla se tornou pálido enquanto Marcos parecia um animal encurralado. "O que vocês estão fazendo aqui?" gritou Marcos, sua voz agora trêmula e frágil. Um dos policiais se aproximou, encarando Marcos com uma dureza que parecia atravessar a alma. Ele hesitou, como se estivesse pesando as palavras. Envolvimento em tráfico de drogas. O chão sob os pés de Helena parecia desmoronar. A mentira que ocupava sua vida estava prestes a ser descortinada sob a luz cruel da verdade. Línguas afiadas de segredos e traições estavam prestes a se entrelaçar. "Não, não!" Carla começou a chorar, a mão tremendo na direção do irmão. "Você não pode ser sério!" Marcos olhou para a mãe e a expressão dele virou uma mistura de desespero e algo mais profundo, um sentimento que Helena não conseguia decifrar. Para qualquer um seria difícil perceber,
mas havia um brilho de culpa crescente em seus olhos. Mãe, você precisa acreditar em mim. Eu não fiz nada, ele clamou, enquanto os policiais avançavam, implacáveis. Aquela cena se tornava mais insuportável a cada segundo. A sala se enchia de gritos e confusão, e Helena sentia o tempo correr, tudo girando ao seu redor. No meio daquele tumulto, o olhar de Marcos cruzou com o dela, e por um breve instante, algo mudou. Havia um aviso silencioso, ali, no fundo de seus olhos. Marcos, o que você realmente fez? Ela sussurrou, sua voz quase um eco. Nesse momento, um dos policiais retirou algo do bolso e estendeu para Helena. Era um pedaço de papel amassado. Elaine temeu ao ver o que estava escrito. Os nomes envolvidos no caso. Um deles, a última pessoa que ela esperava ver. O que isso significa? Ela perguntou, a mão cobrindo a boca. A expressão de Marcos se transformou em pânico total. Ele não era o único com segredos. Com aqueles nomes expostos, a verdade estava mais próxima do que nunca. Mas em que direção a vida deles realmente estaria prestes a mudar? O futuro se enegreceu diante dela. E Helena percebeu que nada seria como antes. Ela estava em um labirinto de mentiras e escolhas, pronta para um desfecho que ainda mal podia imaginar. A cena na sala estava um caos. Os gritos de Marcos e de Carla se misturavam em um coro de desespero, enquanto os policiais se moviam rapidamente, prontos para agir. O coração de Helena disparava. As palavras estavam na ponta da língua, mas nenhum som saía de sua boca. Tudo parecia surreal, como se estivesse assistindo a um filme horrendo. Esperem! Helena finalmente conseguiu gritar. Os policiais congelaram por um instante e o olhar preocupado de um deles buscou o dela. O que está acontecendo? Ela mal conseguia manter a voz firme. Temos um mandado de prisão para seu filho, respondeu um dos policiais com um tom que não deixava espaço para dúvidas. Ele está sendo acusado de envolvimento em tráfico de drogas. Aquelas palavras pareciam um soco no estômago. Como isso era possível? O olhar de Marcos era uma mistura de raiva, medo e desespero. E a última coisa que Helena viu em seus olhos foi um eco de algo que estava além do entendimento dela. Você não pode levar ele. Carla gritou, o pânico tomando conta dela. Ele não fez nada. Precisamos fazer nosso trabalho, o policial respondeu, tom firme. Ele se adiantou e os outros o seguiram. Marcos parecia se encolher, como um animal acuado. Então, como uma explosão. Dentro da confusão, um som ensurdecedor rompeu o ar. A janela da sala se estilhaçou e a luz do dia foi tragada por uma fumaça densa e escura que invadiu o ambiente. A sala se transformou rapidamente em um cenário de terror. As pessoas gritaram, corpos se moveram para longe da nuvem ameaçadora. No meio do pânico, Helena se lembrou do diário, aquele objeto que tinha o poder de mudar tudo. Mas agora a sala era um caos. A fumaça se dissipou e, ao fundo, surgiram silhuetas de homens em trajes pretos. Não eram policiais. Eram algo completamente diferente. O pânico aumentou.
As pessoas estavam correndo, empurrando uma outra, e o som das sirenes ecoava do lado de fora. É uma emboscada! Alguém gritou, e o coração de Helena afundou. O que estava acontecendo? Os homens se aproximaram, e no meio deles, Helena reconheceu uma figura. Seu rosto parecia uma máscara de ódio. Era um ex-parceiro do seu falecido marido, alguém que sempre teve um vínculo com a família, mas que se afastou meses atrás. Agora ele estava ali, cercado por aqueles homens. A tensão cresceu e a verdade que ela tentava evitar começou a se revelar. Você se lembra de mim, Helena? Ele disse com um sorriso sádico. O que você e seu marido esconderam estava prestes a vir à tona. Marcos olhou para a mãe e zero de confiança se refletia em seus olhos. Ele estava preso entre o passado e o presente, sem saber como escapar. Ali estava a chave de tudo: o diário, os segredos e as traições. Mas era perigoso demais. O que você quer? Helena perguntou, sua voz falhando, o desespero tomando conta. A verdade, minha cara, ele respondeu, olhando para os outros homens como se eles fossem cúmplices. E você vai me ajudar a expô-la. Nesse instante, um ruído forte cortou o ar. A polícia havia se reagrupar e estava entrando em ação novamente, mas era tarde demais. O grupo de homens de preto começou a se espalhar e a sala se tornava um verdadeiro campo de batalha. Helena se viu cercada entre a confusão, se perguntando que tipo de verdade ela realmente estava disposta a enfrentar. De repente, Marcos gritou: Mãe, cuidado! Antes que ela pudesse reagir, um dos homens agarrou o diário de suas mãos. O coração de Helena parou. O que poderia estar nas páginas do diário que poderia libertá-los ou condená-los? Uma luta começou e a sala explosiva ficou ainda mais caótica. O que se seguiria poderia mudar tudo, desvendar segredos que não deveriam vir à tona. E no centro de tudo havia uma conexão entre o que ela achava que sabia e o que estava prestes a descobrir. Helena percebeu que a linha entre o bem e o mal estava se tornando turva. Quem realmente era seu filho? E quais verdades estavam escondidas no passado? A vida deles estava prestes a mudar. Mas com que custo? A única certeza que restava era o terror que a consumia. A cena na sala estava um caos. Os gritos de Marcos e de Carla se misturavam em um coro de desespero, enquanto os policiais se moviam rapidamente, prontos para agir. O coração de Helena disparava. As palavras estavam na ponta da língua, mas nenhum som saía de sua boca. Tudo parecia surreal, como se estivesse assistindo a um filme horrendo. Esperem! Helena finalmente conseguiu gritar. Os policiais congelaram por um instante, e o olhar preocupado de um deles buscou o dela. O que está acontecendo? Ela mal conseguia manter a voz firme. Temos um mandado de prisão para seu filho, respondeu um dos policiais, com um tom que não deixava espaço para dúvidas. Ele está sendo acusado de envolvimento em tráfico de drogas. Aquelas palavras pareciam um soco no estômago. Como isso era possível?
O olhar de Marcos era uma mistura de raiva, medo e desespero. E a última coisa que Helena viu em seus olhos foi um eco de algo que estava além do entendimento dela. Você não pode levar ele, Carla gritou, o pânico tomando conta dela. Ele não fez nada. Precisamos fazer nosso trabalho, o policial respondeu, tom firme. Ele se adiantou e os outros o seguiram. Marcos parecia se encolher como um animal. Acuado. Então, como uma explosão dentro da confusão, um som ensurdecedor rompeu o ar. A janela da sala se estilhaçou e a luz do dia foi tragada por uma fumaça densa e escura que invadiu o ambiente. A sala se transformou rapidamente em um cenário de terror. As pessoas gritaram, corpos se moveram para longe da nuvem ameaçadora. No meio do pânico, Helena se lembrou do diário, aquele objeto que tinha o poder de mudar tudo. Mas agora a sala era um caos. A fumaça se dissipou e, ao fundo, surgiram silhuetas de homens em trajes pretos. Não eram policiais. Eram algo completamente diferente. O pânico aumentou. As pessoas estavam correndo, empurrando uma a outra, e o som das sirenes ecoava do lado de fora. É uma emboscada! Alguém gritou e o coração de Helena afundou. E que estava acontecendo? Os homens se aproximaram e no meio deles, Helena reconheceu uma figura. Seu rosto parecia uma máscara de ódio. Era um ex-parceiro do seu falecido marido. Alguém que sempre teve um vínculo com a família, mas que se afastou meses atrás. Agora ele estava ali, cercado por aqueles homens. A tensão cresceu e a verdade que ela tentava evitar começou a se revelar. Você se lembra de mim, Helena? Ele disse com um sorriso sádico. O que você e seu marido esconderam estava prestes a vir à tona. Marcos olhou em seus olhos. Ele estava preso entre o passado e o presente, sem saber como escapar. Ali estava a chave de tudo: o diário, os segredos e as traições. Mas era perigoso demais. O que você quer? Helena perguntou, sua voz falhando, o desespero tomando conta. A verdade, minha cara, ele respondeu, olhando para os outros homens como se fossem cúmplices. E você vai me ajudar a expô-la. Nesse instante, um ruído forte cortou o ar. A polícia havia se reagrupar e estava entrando em ação novamente, mas era tarde demais. O grupo de homens de preto começou a se espalhar e a sala se tornava um verdadeiro campo de batalha. Helena se viu cercada. Entre a confusão, se perguntando que tipo de verdade ela realmente estava disposta a enfrentar. De repente, Marcos gritou: Mãe, cuidado! Antes que ela pudesse reagir, um dos homens agarrou o diário de suas mãos. O coração de Helena parou. O que poderia estar nas páginas do diário que poderia libertá-los ou condená-los? Uma luta começou e a sala explosiva ficou ainda mais caótica. O que se seguiria poderia mudar tudo, desvendar segredos que não deveriam vir à tona. E então, no meio do tumulto, algo chocante aconteceu. Um dos homens em trajes escuros se aproximou de Helena, visivelmente frustrado. Ele a encarou com um olhar conhecido, antes de puxar uma máscara do rosto. O que Helena viu a fez tremer. Era Miguel,
seu filho mais velho que havia desaparecido há anos. O que você está fazendo aqui? Ela sussurrou, a mente girando sem controle. Estou aqui para consertar o que você e papai destruíram, ele disse com uma mistura de raiva e dor. Vocês nunca souberam a verdade. Helena ficou paralisada. Cada palavra dele era como um soco. Ela estava em choque, incapaz de absorver aquele novo mundo de complicações. O que ele queria dizer? Que verdades ele conhecia? As perguntas gritavam em sua mente, enquanto ao seu redor a confusão continuava. Como isso poderia mudar tudo? Marcos, lá do outro lado, estava em choque, a expressão petrificada, enquanto olhava Miguel. Helena percebeu que o irmão e o filho eram estranhos um para o outro, como se cada um tivesse seu universo particular que não se conectava. Miguel, por favor, o que você está escondendo? Perguntou Helena, mal conseguindo manter a voz estável. Eu estou aqui para revelar tudo, mãe. Estou aqui para acabar com todos os segredos. Mas você tem que confiar em mim. O coração de Helena disparou. Os ecos de decisões passadas começaram a aflorar. O que Miguel tinha para dizer. E mais importante, como tudo isso se ligava ao submundo que ela agora percebia. Ameaça invisível, com consequências catastróficas prestes a se desdobrar. A sala estava um labirinto em chamas, e o futuro de todos dependia de uma única verdade que estava prestes a ser revelada. Mas até onde essa verdade os levaria? O que Miguel realmente sabia e como isso mudaria suas vidas? Ela estava prestes a descobrir. Mas a que custo? O coração de Helena disparava. Miguel estava ali, e ela ainda tentava entender a complexidade da situação. Ele parecia tão carente de respostas, enquanto a sala era um verdadeiro campo de batalha. Você não pode simplesmente aparecer e exigir que eu confie em você, ela respondeu, a voz tremendo. O que está acontecendo aqui? Sou eu quem precisa de respostas, Miguel gritou, os olhos cheios de frustração. Você e papai, arruinaram tudo. Um dos homens em trajes pretos se aproximou, desconsiderando-a. Tensão no ar. Um deles segurava uma arma e, em um movimento frenético, mandou todos se afastarem. As sirenes do lado de fora se tornaram um lamento distante, enquanto a verdade pairava perigosamente no ar. Pare com isso! Ordenou o homem, e o clima ficou ainda mais pesado. Apesar do caos, Helena reparou nas expressões dos rostos ao redor. O medo estava estampado, e aqueles homens em trajes escuros representavam uma ameaça que ela nunca imaginou encarar. E então, tudo mudou. Um tremor nas paredes fez todos olharem para a porta. Algo estava prestes a acontecer. O que você quer, afinal? Perguntou Helena, tentando manter a calma. O que Miguel estava escondendo do que estava verdadeiramente acontecendo? Antes que o ex-parceiro de seu marido pudesse responder, um violento impacto abalou a estrutura. A porta foi arrombada novamente, mas desta vez não era a polícia. Era uma mulher. Helena mal teve tempo de processar a cena. A figura feminina lançou-se para dentro com uma ferocidade inesperada, derrubando um dos homens e pegando a arma que ele carregava. Um grito atravessou a sala. A mulher era Maria, a amiga de infância de Helena.
Com um olhar determinado, ela gritou: "Eu não vou deixar que matem você, Helena." O horror tomou conta da sala. O cenário se transformou em um redemoinho de gritos, movimentos bruscos e o choque nos rostos de todos. Numa fração de segundo, Maria virou a arma contra os homens em trajes escuros, enquanto Marcos e Carla paralisaram, admirando a coragem da amiga de sua mãe. "Maria, não!" gritou Helena, em um impulso para parar a amiga. Era um ato impulsivo que poderia levar a uma tragédia ainda maior. Mas antes que pudesse intervir, um dos homens em trajes escuros gritou: "Mande-a parar ou ela vai se arrepender." Miguel, agora em pânico, olhou para Helena e com a voz embargada disse: "Mãe, isso não é o que parece." "Eles não vieram só para me prender. Eles estão atrás de você." O mundo ficou em silêncio. Helena sentiu as mãos geladas. O que Miguel queria dizer? A tensão aumentou. Como uma corrente elétrica, a verdade parecia prestes a se revelar. "O que você sabe?" Ela insistiu, os olhos fixados no filho. O olhar dele estava cheio de arrependimento. "A verdade, mãe, é que você está no meio de tudo isso. Você sempre esteve. O diário é mais que só segredos. O que está lá pode te arruinar. Ele contém a conexão entre você e o que aconteceu com os negócios do papai." Uma explosão. O barulho quebrou o ar, cedido pelo estilhaçar de vidro. A sala se distraiu novamente, e por um momento inestimável, o foco se perdeu. Helena olhou para as especialistas correndo. A fumaça invadiu o espaço. Qualquer esperança foi tragada, e o caos tomou conta em sua totalidade. "Não, o que está acontecendo?" Helena gritou, enquanto lutava para entender a situação. Os homens agora estavam se dispersando, como predadores em um ataque. Miguel parecia uma sombra, um espectro de realidades passadas. Então, o chão sob seus pés parecia desmoronar. Um dos homens se virou e, com os olhos de alguém que estava à beira da loucura, gritou: "A verdade não pode permanecer oculta, Helena." Ela se entregou àquelas palavras e, mais uma vez, o seu olhar cruzou com o de Marcos. A conexão entre mãe e filho, antes tão clara, agora se tornava um emaranhado de mentiras, segredos e um futuro incerto. O que mais ela não sabia sobre seu próprio passado? O que mais estava escondido em meio a esse turbilhão de revelações? A fumaça encobriu tudo e no caos uma nova sombra surgiu. Helena sentiu que os pilares da sua vida estavam prestes a desmoronar. Mas a pergunta que ecoava em sua mente era: quem era realmente seu verdadeiro inimigo? O que mais estava prestes a ser revelado antes que tudo acabasse? A fumaça envolveu tudo e a sala parecia um pesadelo. Helena estava paralisada enquanto Miguel começava a gritar, ensurdecendo o caos ao seu redor. Ela olhou nos olhos dele e viu algo além de dor, algo que a fez estremecer. "Você precisa saber a verdade, mãe." Miguel estava quase em desespero, a voz tremendo. "Não somos os únicos nessa história." Antes que pudesse processar, os homens em trajes escuros se agitaram. A tensão subiu. Então o líder,
Um homem corpulento gritou: "Mande-a calar! Nós temos um trato!" Uma batida forte reverberou pelas paredes. A porta próxima se abriu mais uma vez e todos voltaram a olhar. Um familiar vagamente conhecido entrou e o coração de Helena afundou. Era Lúcia, a antiga melhor amiga de Marcos, com uma expressão determinada e uma arma brilhando em suas mãos. "O que você está fazendo aqui?" Helena perguntou, chocada, porque todos estavam armados. O ambiente parecia pronto para explodir a qualquer momento. "Venho por vocês e pelo que está prestes a acontecer", Lúcia respondeu, fitando Miguel. "Você não deveria estar aqui, Miguel." A sala estava em um turbilhão. Os homens começaram a se mover. Um grito ecoou e Lúcia disparou a arma para o peto. A bala ricocheteou e todos se encolheram. A atenção estava dividida entre a amiga de Helena e a confusão crescente. Ela já havia suspeitado que o diário do marido escondia algo mais. O que Lúcia queria dizer? "O que você está insinuando?" disse Helena, sua voz um fio de desespero. A fumaça começou a se dissipar, revelando rostos apavorados. Mas antes que Lúcia pudesse continuar, Miguel interveio, os olhos arregalados. "Não pode ser! Tudo isso é por causa do que o pai fez, não é?" Um silêncio pesava ao redor. A tensão antes frenética agora virou uma cobertor frio para todos ali. O diário, o negócio do pai, o passado escondido, tudo parecia se entrelaçar em uma rede de mentiras. "Você não sabe, Miguel. Você não sabe." Lúcia balbuciou, apalpando um pedaço de papel em sua mão. "A verdade que vocês precisam ouvir é muito maior do que imaginam." Helena franziu a testa. "Que verdade?" Foi quando tudo aconteceu. Lúcia se aproximou, a mão tremendo ao estender o papel. O que ela não esperava foi o ataque. Um dos homens em trajes escuros, que se aproximou sorrateiramente, saltou para o lado dela e, com um rápido movimento, o papel voou para longe das mãos de Lúcia. A confusão voltou, mas dentro deste caos, um grito soou, um grito quase animal. Miguel estava agora no chão, o homem agarrando seu braço. Helena sentiu um frio na espinha. Olhou para o lado e viu Marcos, angustiado, observando a cena com o ar pressionado, o rosto sombrio. "Mãe, não!" ele gritou. E na próxima fração de segundo, um tiro ecoou. O corpo de Lúcia caiu ao chão, os olhos arregalados, a boca aberta em um último grito silencioso. O mundo de Helena, antes caótico, agora girava em câmera lenta. Ela não conseguia entender o que havia acontecido. Miguel, ainda no chão, olhou para a mãe e no olhar dele havia uma mistura de alívio e horror. "Isso é culpa sua", foi o que ele conseguiu murmurar, sua voz carregando o peso de uma nova verdade que quebrava o resto da família. O chão estava se movendo sob ela. Uma nova sombra havia caído sobre todos. O que mais estava escondido? De repente, tudo que parecia claro se tornou opaco
E enquanto o pânico se instalava, Helena percebeu que mais segredos estavam à espreita. Tinha certeza disso, mas qual seria o preço de descobrir a verdade? O mundo de Helena, antes caótico, agora girava em câmera lenta. A cena do corpo de Lúcia caindo ao chão parecia surreal. Um grito fervoroso escapou dos lábios de Carla, enquanto seus olhos se arregalavam em choque. Miguel, agora no chão, olhou para a mãe com um misto de pavor e alívio. "Isso é culpa sua", ele conseguiu murmurar, como se cada palavra fosse um golpe. O tempo parou e a sala ficou em silêncio. O chão frio e duro agora parecia um abismo sob seus pés. Helena mal conseguia respirar. O eco das palavras de Miguel reverberava em sua mente. O que significava aquilo? O que eles sabiam que a deixava tão vulnerável? A fumaça começou a se dissipar e ela viu o olhar apavorado dos homens em trajes escuros. Eles hesitaram, nervosos com a presença da polícia que se aproximava rapidamente do prédio. "Precisamos acabar com isso agora!" gritou um dos homens. Então algo estrondoso aconteceu. Um deles, o líder, puxou uma bomba da mochila. O coração de Helena disparou. "Não!" gritou Marcos. Mas já era tarde demais. O homem ativou o dispositivo. Um tremor intenso sacudiu a sala e a estrutura começou a desmoronar. Os gritos se misturaram ao som dos destroços. Helena não conseguia acreditar no que estava acontecendo. O chão se partiu sob seus pés e, no meio da desordem, ela viu Miguel sendo arrastado por um dos homens. "Mãe!" Miguel gritou, a luta dele sendo em vão, enquanto os outros se preparavam para sair. Mas Helena não podia ficar paralisada. Com um impulso, ela se lançou na direção deles. "Solta ele!" ela gritou, colocando-se entre Miguel e o homem. A adrenalina corria em suas veias. "Você não precisa fazer isso!" O homem sorriu de forma cruel, os olhos cheios de frieza. "Você não entende, não é? Não temos escolha. Vocês estão todos envolvidos e a verdade só vai causar mais problemas." Foi então que, em um ato de desespero, Miguel empurrou o homem e se lançou na direção de Helena. Mas o que aconteceu a seguir foi algo que ninguém poderia prever. A porta dos fundos se abriu, revelando uma figura escandalosa. Era o marido de Helena. Ele estava todo machucado, como se tivesse lutado ferozmente para chegar ali. "O que você está fazendo aqui?" Helena exclamou, os olhos agora se enchendo de lágrimas. "Você precisa saber a verdade", disse ele, a voz pesada, mas ao mesmo tempo aliviada por vê-la viva. "Eu nunca menti sobre tudo. Fui forçado a esconder informações, mas agora não podemos mais." O tempo parecia suspenso. O que ele estava dizendo? Ao fundo, a sala estava em frangalhos. Marcos e Carla olharam incrédulos, e a combinação de emoções na sala parecia insuportável. "Você foi parte de tudo isso", Miguel gritou, a dor em sua voz ecoando como um lamento. "Como você pôde?" O marido de Helena se virou para Miguel, o olhar cheio de culpa. "Eu tentei. Eu realmente tentei. Mas vocês não entendem. Há vidas em jogo, não só as nossas."
Helena estava em choque. O que ele queria dizer? As peças do quebra-cabeça começaram a se juntar, mas a imagem final ainda era nebulosa. O passado, o presente, segredos ocultos, tudo precisava ser revelado agora. O homem que segurava Miguel começou a se agitar. Precisamos sair. Agora! Ele gritou, olhando para o líder. A polícia está aqui! Sensações contraditórias invadiram a mente de Helena. Ela olhou para o marido, depois para Miguel e, finalmente, para os homens em trajes escuros que agora pareciam prontos para agir. O que fazer? O que poderia acontecer nas próximas frações de segundo? Não pode acabar assim! Ela gritou, a voz se quebrando. E de repente, uma explosão ressoou, fazendo o chão tremer mais uma vez. A porta principal foi arrombada e um novo grupo de policiais entrou. Um vulto avançou em direção a eles, mas a sala estava caótica. Entre os gritos e a fumaça, Helena viu o olhar do seu marido se transformar de alívio em terror. O que mais ele não estava lhe contando? E, acima de tudo, quem realmente eram aqueles homens? De onde vinham? E qual era a verdadeira natureza das suas ligações? A sala se encheu de luzes brilhantes e sirenes mais no coração de Helena. Uma profunda sombra se instalou. Ela sentia que nada seria como antes, que a verdade estava prestes a explodir como uma bomba, e as consequências poderiam ser devastadoras. O que mais estava guardado nesse jogo de mentiras? E qual seria o preço que todos teriam que pagar? O mundo de Helena, antes caótico, agora girava em câmera lenta. A cena do corpo de Lúcia caindo ao chão parecia surreal. Gritos e confusão preenchiam a sala. E Helena sentia que o chão estava escorregadio sob seus pés. O olhar de Miguel estava fixo nela, mesclando o pavor e um entendimento profundo. Ele tinha medo, mas algo mais o movia. Isso é culpa sua, ele gritou, sua voz cheia de desespero. As palavras ecoaram na sala, criando uma tensão insuportável. A expressão de Helena escureceu, como se um denso nevoeiro a envolvesse. O silêncio pesado que pairava foi interrompido por mais uma explosão. Os homens em trajes escuros estiveram em movimento, mas Helena mal conseguiu focar. Sua mente estava turva e confusa. Ela olhou para o marido, esperando respostas, enquanto Marcos e Carla observavam em choque. O que você está fazendo aqui? Sua voz era um sussurro. O que você quer dizer? Ele parecia hesitar, uma sombra de dor cruzando seu rosto. Você precisa saber que a verdade está mais perto do que imagina. E Lúcia não devia ter entrado nessa. Antes que pudesse entender, um dos homens avançou e alguém do lado de fora começou a gritar. Helena virou-se e viu um dos policiais que estava do lado de fora, alertando que estavam se aproximando reforços. O mais surpreendente aconteceu em frações de segundos. Uma bomba de fumaça foi lançada através da porta arrombada, preenchendo a sala com uma névoa densa. Não! Gritou Miguel, desesperado, enquanto tentava manter-se em pé. Mas o que ocorreu em seguida foi ainda mais chocante.
O marido de Helena, que parecia estar sempre um passo à frente, puxou algo do bolso, um dispositivo de detonação. O pânico invadiu o ar. Afinal de contas, ele estava envolvido em tudo isso? A dúvida cresceu como uma tempestade no peito dela. O que você está fazendo? Gritou Helena, as mãos trêmulas. É a única forma de acabar com isso. Ele gritou de volta. Se não pudermos controlar, então precisamos eliminar o problema de vez. Com esse último grito, tudo ao redor dela parecia escurecer. O peso das palavras dele caiu como um raio. O que mais ele havia escondido? Aquela não era a figura protetora que ela sempre conhecera. O desespero tomou conta dela. Sentiu um nó se formar na garganta, enquanto a sala se tornava um verdadeiro campo de batalha. Os homens em trajes escuros começaram a se movimentar, mas a tensão aumentava a cada segundo. Helena olhou rapidamente para Miguel, que estava parado, incapacitado entre a luta de forças. Desculpa, mãe. Ele gritou novamente, mas a confusão e o terror preencheram a sala. Ele ainda acreditava que havia algo mais que não sabiam, e entre tudo isso, o olhar de Marcos era um grito silencioso. Não faça isso! Gritou Helena para o marido, mas seus olhos estavam fixos em Miguel. O que estava acontecendo? Era um jogo de poder que ninguém deveria ter que jogar. Mas naquele momento crítico, um dos homens em trajes escuros puxou uma arma. O tiro ecoou e o tempo estagnou. O golpe de uma memória distante ecoou na mente de Helena. Lembranças de um passado que ela pensava ter enterrado. E então a sala explodiu em mais gritos. Não era apenas o policial que estava seguindo protocolos. Era também o eco de segredos revelados. Algo se acendeu dentro de Helena, e quando olhou de volta para seu marido, ele a encarava com uma intensidade que nunca tinha visto antes. As verdades que prendiam suas almas estavam prestes a ser expostas. Ele não é quem você pensa que é! A voz de Miguel cortou o ar. As palavras dele eram como um clarão em sua mente. O que mais estava escondido? O peso da culpa, das escolhas ruins e dos segredos inconfessáveis agora a cercava. O chão sob seus pés parecia se abrir, e Helena sabia que precisava escolher a verdade ou a proteção de sua família. O tempo parecia parar enquanto todos aguardavam a próxima jogada. O que viria à tona? A vida dela nunca mais seria a mesma. E, de repente, tudo o que ela pensava que sabia sobre seu marido, sobre sua família, estava em jogo. O verdadeiro inimigo, talvez, estivesse mais perto do que imaginava. Antes que o próximo movimento fosse feito, tudo em que ela acreditava estava prestes a desabar. A sala estava em caos. O corpo de Lúcia deitado no chão parecia uma cena de pesadelo. O olhar de Helena se fixou na cena enquanto a adrenalina enxurrava seu corpo. Miguel estava em estado de choque com o de Miguel, e ela viu que no fundo ele queria entendê-la. A verdade estava prestes a explodir. O marido de Helena, que antes parecia seu porto seguro, agora era o estranho e uma ameaça. O que mais você escondeu de mim? Ela perguntou, a voz tremendo de raiva e tristeza. Helena, eu fiz o que pude. Eu só... Ele começou, mas as palavras falharam.
O que você fez? Você permitiu que tudo isso chegasse a esse ponto. A voz de Helena subiu, mas o barulho dos passos da polícia crescendo lá fora estava se aproximando, pressionando-os contra a parede. O líder dos homens em traje escuro olhou para trás, preocupado, mas Helena não. Estava pronta para desistir. Ela se virou para Miguel. Ele estava ali, lutando entre a lealdade ao irmão e o desejo de salvar a mãe. Miguel, a verdade importa e precisamos dela agora, disse Helena, a determinação invadindo seu ser. Nesse momento, um último choque de voz ecoou quando um dos policiais gritou da porta. Helena não teve certeza se o chamado era para ela ou para os homens, mas era uma oportunidade que não poderia se perder. Todos, para fora, disse o policial, sua presença imponente preenchendo a sala. Os rostos ao redor estavam misturados em confusão. Era o momento de decidir. A vida de cada um dependia disso. Mãe, vamos! Gritou Miguel, fazendo um movimento rápido em direção à saída. Helena hesitou por um segundo. Um sentimento pesado no peito. O que mais seu marido poderia fazer? Mas, como se um instinto a rasse guiado, ela deu um passo, sentindo a mão de Miguel a puxar para fora. E tudo aconteceu muito rápido. A fumaça se dissipou e quando a luz do dia invadiu a sala, Helena viu os policiais em ação. Os homens em trajes escuros estavam cercados e tudo ao redor começou a desmoronar. Você não pode levar meu filho, gritou o marido de Helena. Mas um oficial rapidamente o segurou. Havia uma força de autoridade que ele não poderia desafiar. Está tudo acabado, outra voz gritou, enquanto uma sirene soava. A sala estava viva com o som de justiça querendo ouvir. E naquele momento, Helena sentiu um misto de liberação e tristeza. A mentira sobre sua família estava sendo retirada, a verdade chegando à superfície. Mas o preço havia sido alto e as feridas ainda sangravam. Enquanto a multidão se dispersava, Helena agarrou a mão de Miguel. Estarei com você. Vamos superar isso, juntos. E com esse novo compromisso, ambos se voltaram para o que viria depois. A promessa de que não enfrentariam mais a tempestade sozinhos. Mas em algum lugar, além da luta, a dúvida permanecia. A que custo cada um se tornara? Que verdades ainda estavam escondidas? No fundo do coração de Helena havia uma angústia que sabia que a história não havia acabado. E enquanto o cenário se acalmava, ela sentiu que a jornada estava apenas começando. Antes de encerrar, preciso pedir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que nos ajuda a continuar trazendo conteúdo e histórias incríveis. Quero que você inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não esperem nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de ajudar nosso canal a crescer.